Antes de qualquer palavra prática, antes de qualquer técnica invisível, antes de qualquer mudança externa, existe uma verdade que quase ninguém te contou. A forma como você fala com as pessoas não define apenas suas conversas. Ela define sua trajetória. Ela define quem se aproxima de você, quem confia em você, quem te oferece oportunidades, quem te ignora, quem te escuta, quem te segue. Comunicação não é habilidade social. Comunicação é arquitetura de destino. E foi exatamente isso que Leo Lowndes percebeu ao estudar durante anos o comportamento humano em ambientes reais. Não em laboratórios frios, mas em salas de reunião, aeroportos, entrevistas, encontros, negociações, jantares, festas, conversas desconfortáveis, silêncios constrangedores e momentos decisivos. A intenção dela nunca foi criar pessoas artificiais, carismáticas de palco ou personagens treinados para impressionar. A intenção foi revelar algo muito mais profundo. Os sinais invisíveis que fazem alguém ser percebido como presente, confiável, interessante, humano. O que você vai ouvir agora não é uma lista de truques sociais. É um mapa de percepção humana. É um manual silencioso de como as pessoas realmente sentem você, antes mesmo de você abrir a boca. É um convite para sair do modo automático e entrar no modo consciente de presença. E se você prestar atenção de verdade, vai perceber que isso não é sobre aprender a falar melhor. É sobre aprender a existir melhor em ambientes sociais. É sobre parar de pedir permissão emocional para ocupar espaço. É sobre parar de se esconder atrás do medo de julgamento. É sobre aprender a caminhar pelo mundo com mais estabilidade interna. Agora respira, porque a partir daqui não é só informação, é transformação. Antes de eu te dar qualquer coisa prática, eu quero te fazer uma pergunta que incomoda, porque ela toca numa memória que quase todo mundo tem, mas pouca gente admite em voz alta. Você já entrou num lugar e sentiu que ficou invisível? Você já quis dizer algo simples, mas a boca travou como se tivesse uma parede entre a sua intenção e a sua voz? Você já olhou pessoas que parecem entrar numa sala e, sem esforço, elas conectam, atraem, criam um campo onde os outros se aproximam? E você pensou, em silêncio, como é que elas fazem isso? A maioria das pessoas não tem medo de falar porque não sabe falar. A maioria tem medo porque fala sentindo que está sendo julgada. E esse medo, do jeito que ele age, não aparece como uma frase na sua cabeça. Ele aparece como corpo. Aparece como respiração curta, como sorriso apertado, como mente acelerada procurando o que dizer, como impulso de sair dali logo. Rejeição e indiferença doem mais do que a gente gosta de admitir. E isso não é drama, isso é biologia social. A gente foi moldado em grupos, e o cérebro aprendeu que ser descartado pelo grupo não era só tristeza, era risco. Então, em ambientes sociais, a mente cria uma espécie de radar. E quando esse radar interpreta a ameaça, ele te sabota por proteção. Só que essa proteção cobra caro. Ela mata promoções. Ela impede amizades de aprofundarem. Ela pode impedir um amor de começar. Ela pode deixar você com uma vida inteira de "eu podia ter". E é aqui que entra a proposta desse livro. Não como um salvador, não como um manual mágico, mas como um sistema de ajuste fino. Leo Lowndes não está tentando te transformar num personagem carismático de filme. Ela está organizando sinais humanos, pequenos sinais, que mudam o jeito como as pessoas te percebem. E percepção, no mundo real, abre portas que talento sozinho não abre. Tem um ponto curioso. As pessoas verdadeiramente bem-sucedidas costumam ser leitoras. Não porque livro é bonito, mas porque o livro
faz algo que o cotidiano raramente faz com consistência. Ele muda o seu repertório interno. Ele te dá mapas mentais. E mapa mental é destino disfarçado. Só que aqui tem uma armadilha. Você pode ler e continuar travado se você não incorporar. E incorporar não é decorar, é treinar presença. Então eu quero que você entenda o que está realmente em jogo. Quando você aprende a se comunicar melhor, você não ganha apenas conversas mais fáceis. Você ganha um tipo de poder silencioso. Você entra em ambientes difíceis e continua você. Você fala com calma. Você não se desmonta por dentro. Você passa por entrevistas e reuniões sem vender a própria alma, mas também sem se esconder. Você aprende a construir conexão sem parecer desesperado por aceitação. E isso muda a forma como o mundo responde a você. Agora, começa pelo que parece bobo, mas não é: o sorriso. Existe um sorriso que entrega medo. Ele aparece rápido, mecânico, como reflexo de defesa. Você já viu isso? A pessoa te vê e antes mesmo de processar quem você é, ela já estampa um sorriso pronto, e o seu cérebro sente que tem algo artificial ali. Compare isso com alguém que olha para você de verdade, segura o olhar e só depois um sorriso nasce devagar, como se a alegria tivesse aparecido naquele exato segundo. O que Lowndes chama de sorriso que inunda é exatamente isso. Você não sorri como quem cumpre protocolo. Você percebe a pessoa primeiro. Você dá um segundo de presença. E então o sorriso vem, quente, lento, verdadeiro. O efeito é simples e profundo ao mesmo tempo. O outro sente que foi visto, não cumprimentado, visto. E no mundo de hoje, isso é raríssimo. A maioria das pessoas atravessa o dia com a sensação de que ninguém as nota. Então, quando alguém oferece atenção real, o corpo do outro responde. Relaxa, confia, se abre. Pensa num cenário prático. Você entra numa entrevista. O avaliador vê várias pessoas, todas tentando parecer certas, todas com aquele sorriso tenso e aquela energia de pedido. E então você faz uma coisa mínima. Você olha, você segura, você respira, você deixa o sorriso subir como se você estivesse confortável ali. Sem pressa, sem necessidade de provar. Isso muda a primeira impressão. Porque primeira impressão não é texto, é estado emocional. Você não falou nada ainda, mas já comunicou estabilidade. Depois vem o olhar. E aqui eu preciso ser muito claro, porque muita gente entende errado e vira um robô encarando gente, o que é o oposto do que você quer. Não é estar, não é disputa, não é dominar. É atenção. É a decisão de não fugir do encontro. A maioria olha e desvia rápido, como se o contato visual fosse perigoso. Mas pessoas que criam conexão sustentam o olhar um pouco mais. Não de forma agressiva, de forma curiosa, como quem diz, sem dizer, eu estou ouvindo você com o corpo inteiro. Isso cria a sensação de que por alguns segundos o mundo parou e só a fala daquela pessoa importa. E sabe por que isso funciona tão bem? Porque a maior parte do tempo, todo mundo se sente ignorado. As pessoas estão cercadas de gente, mas famintas de atenção real. Então, quando alguém dá foco de verdade, o cérebro do outro registra como segurança e valor. E você vira raro, você vira diferente. Agora pensa num lugar barulhento, uma festa, um evento, um almoço em grupo. Olhares pulando, conversas aceleradas, todo mundo meio dividido. E você decide ouvir uma pessoa com presença. Você sustenta o olhar com respeito. Você não faz scanning no ambiente. Você não fica caçando a próxima coisa. Você fica.
E o resultado é quase inevitável. A pessoa sai pensando, aquela conversa foi boa, mesmo que você nem tenha falado muito. Porque no fim, as pessoas não lembram tanto do que você disse. Elas lembram do que sentiram perto de você. E aí vem outro detalhe que muda tudo: o corpo. Quando alguém se aproxima para falar com você, a maioria responde só com o pescoço. A cabeça vira um pouco, mas o tronco continua apontando para outra coisa. A mão continua no celular, no teclado, no copo. É como se o outro estivesse pedindo licença para existir. A proposta aqui é simples. Você vira o corpo inteiro: ombros, pés, direção. Você dá ao outro o tipo de atenção que um bebê dá quando vê alguém importante chegando. É uma imagem engraçada, mas é eficiente porque ela é primitiva. Ela comunica sem palavras. Você tem prioridade. No trabalho, isso é ouro. Alguém chega perto enquanto você está escrevendo. A maioria continua digitando, responde pela metade, e depois reclama que ninguém confia em ninguém. Confiança nasce do gesto. Quando você para por um instante, vira, olha e recebe a pessoa com presença, você não está perdendo tempo. Você está comprando confiança. E confiança é a moeda mais cara de qualquer ambiente. Só que tudo isso desmorona se o seu corpo estiver gritando nervosismo. Porque o corpo fala antes da boca, e ele fala alto. Mão inquieta, perna sacudindo, cabeça balançando sem parar, ajeitar cabelo, mexer em roupa, mexer em objeto, oscilar de um lado para o outro. Você pode ter o melhor conteúdo do mundo. Se o corpo estiver instável, sua presença perde peso. A recomendação aqui é a arte da quietude. Não é ficar rígido como estátua, é ficar centrado, estável, como alguém que não precisa provar nada. Em palco, em reunião, em conversa difícil, a quietude passa uma mensagem que o cérebro do outro entende instantaneamente: confiança. Quando alguém consegue ficar inteiro, sem fidgeting, sem ansiedade vazando pelas mãos, os outros sentem que ali existe domínio interno. E domínio interno vira autoridade. Não aquela autoridade barulhenta, a autoridade calma, a que não pede permissão. E quando você começa a falar, tem um ponto que separa amador de quem é inesquecível. Você responde ao sentimento, não só ao conteúdo. A maioria escuta palavras e responde com lógica. A pessoa diz, estou exausta, e você devolve, eu também estou ocupado. Isso parece conversa, mas é paralelo, não encontra. O que cria conexão emocional é você espelhar a emoção. Você reconhecer o peso que está por trás da frase. Você não precisa teatralizar, você só precisa acertar a camada certa. Alguém diz que está se matando de trabalhar e está cansado. Você pode responder como se fosse competição de sofrimento, ou você pode dizer algo como, isso parece drenante. Você está conseguindo descansar em algum momento? Percebe a diferença? A segunda resposta não tenta ser brilhante, ela tenta ser humana. Ela cria segurança, e segurança é viciante. As pessoas carregam tempestades por dentro. Algumas são grandes, outras são pequenas, mas quase sempre são silenciosas. Quando você mostra que percebe a tempestade sem julgar, você se torna raro. E raridade cria vínculo. Agora imagina um exemplo simples e real. Um amigo conta que foi rejeitado num processo seletivo e nem teve retorno. Um comentário automático seria, que droga. Mas um comunicador mais maduro faz uma pausa e toca na ferida com cuidado. Isso deve dar uma sensação de desprezo, né? Ainda mais quando você se esforçou. Deve doer. Essa frase não resolve o problema, mas faz uma coisa que resolve, gente. Ela tira a pessoa da solidão emocional. E aqui entra um recurso pequeno que abre portas: o nome. O nome de alguém, quando dito cedo e com intenção, faz o outro se sentir reconhecido. Só que tem um jeito certo e um jeito errado.
O errado é usar o nome como técnica de vendedor, repetindo como se fosse gatilho. O certo é dizer com calor, com pausa, como se você estivesse entregando o nome de volta para a pessoa como um presente. Júlia, é muito bom te conhecer. E depois, no momento natural, Júlia, isso que você falou é inteligente. Não é manipulação, é atenção. É a confirmação de que a pessoa não é parte da multidão para você. E tem um ponto que a maioria não entende. Não é só o que você fala, é o tempo que você dá ao que você fala. É por isso que a pausa antes de responder é tão poderosa. Gente insegura atropela. Ela tenta preencher o silêncio, ela tenta provar rapidez, ela tenta não parecer fraca. Só que isso cria ansiedade no ambiente. Os comunicadores mais influentes fazem o contrário. Eles param um segundo antes de falar. Eles deixam o silêncio existir. E isso produz um efeito imediato. As pessoas prestam mais atenção. Porque o silêncio cria expectativa. E expectativa é foco. Em reunião, alguém te faz uma pergunta difícil. O padrão de muita gente é se explicar rápido demais, se enrolar, justificar. Agora imagina você olhando, respirando e dizendo com calma: boa pergunta, deixa eu pensar com cuidado. O ambiente muda. Você não parece despreparado, você parece centrado. E essa impressão muda como as pessoas te tratam dali para frente. Agora repara como tudo isso se encaixa. Sorriso verdadeiro, olhar presente, corpo inteiro, quietude, nome com intenção, pausa com maturidade. Isso não é uma lista de truques. Isso é um tipo de presença que você constrói. E quando essa presença começa a aparecer, você fica menos refém da ansiedade social. Porque a ansiedade social vive de um segredo. Ela se alimenta da sua pressa de ser aceito. Quando você aprende a fazer perguntas que abrem portas, você muda o fluxo da conversa. Conversa morre quando fica no como vai e no tudo bem. Isso não é diálogo, é cheque de presença. O que cria profundidade são perguntas que não são interrogatório e nem curiosidade invasiva, mas convite. Em vez de gostou, você pergunta: o que mais te marcou? Em vez de seu dia foi bom, você pergunta: o que aconteceu de mais interessante hoje? Isso muda o cérebro do outro de modo automático, porque você não está pedindo sim ou não, você está pedindo história. E história é onde as pessoas moram. E nesse ponto vale uma verdade simples. Todo mundo quer ser ouvido, mas quase ninguém oferece um espaço seguro. Então, quando você oferece, o outro se abre. E quando o outro se abre, você vira alguém memorável. Só que existe um equilíbrio fino. Tem gente que aprende a espelhar energia e vira uma cópia caricata. Não é isso. O ponto é: pessoas se conectam com quem parece semelhante, mas se sentem seguras com quem parece estável. Então você acompanha o ritmo emocional do outro só o suficiente para não parecer frio e, ao mesmo tempo, você conduz com calma. Você vira âncora. Você vira um lugar onde a pessoa respira melhor. E isso é influência de verdade. Não é convencer, é regular o ambiente. Se você já encontrou alguém assim, você sabe do que eu estou falando. Você sai de perto e pensa: não sei exatamente o que foi, mas eu me senti bem. E é aí que entra um detalhe que parece óbvio e quase ninguém pratica mais: atenção sem dividir. Tem gente que conversa olhando para a tela do celular, para o lado, para a porta, para o próprio pensamento. E isso cria um vazio. Porque o outro sente que está competindo com o mundo. Dar atenção inteira hoje virou raridade, e raridade é valor. Quando você olha para alguém e fica ali, sem pressa, sem fugir, sem cortar, você entrega uma coisa que parece pequena e é gigantesca: respeito. E respeito cria vínculo. A maior parte das pessoas não está precisando de mais conselhos, está precisando de mais presença. E presença se faz com olhos, com silêncio, com corpo, com intenção. A partir daqui, eu quero levar você para uma camada mais profunda, porque até agora
A gente falou do visível. Agora vem o invisível. A forma como você entra num ambiente e o que você acredita antes de abrir a boca. Muita gente entra encolhida, anda rápido, cabeça baixa, como se estivesse pedindo desculpa por ocupar espaço. E aí o mundo responde do mesmo jeito. Te trata como alguém que pode ser ignorado. Pessoas com presença fazem o contrário sem arrogância. Elas entram como se pertencessem. Elas andam com um pouco mais de calma. Elas respiram. Elas olham o ambiente sem pressa. Elas ocupam o corpo. E isso comunica uma mensagem que o cérebro do outro entende antes da linguagem. Essa pessoa está confortável consigo. E aqui vem a virada mental que muda tudo. Em vez de entrar numa conversa pensando, espero que gostem de mim, você entra pensando, eu já sou bem-vindo aqui. Não como fantasia, como postura. Porque o medo de não ser aceito muda o seu corpo, e o seu corpo cria a profecia. Quando você assume aceitação, você relaxa. E quando você relaxa, você vira alguém mais fácil de gostar. Isso não é misticismo, é psicologia social simples. As pessoas respondem ao estado que você emite. Desespero pede validação. Presença oferece encontro. E todo mundo prefere encontro. E quando você começa a caminhar com essa postura interna de pertencimento, algo silencioso acontece. Você deixa de entrar nos ambientes como alguém que pede permissão emocional para existir e passa a entrar como alguém que está ali para viver a experiência, não para se defender dela. Isso muda a forma como você anda, como você olha, como você respira. E as pessoas sentem isso antes mesmo de você falar. Agora, presta atenção nesse detalhe quase invisível, mas poderoso. O movimento da cabeça. Existe um gesto simples que, quando usado com naturalidade, abre pessoas por dentro. Quando alguém está falando algo importante, algo pessoal, algo que carrega emoção, e você responde com 3 movimentos lentos de cabeça, espaçados, suaves, não mecânicos, o cérebro do outro recebe uma mensagem clara. Continua, eu estou aqui. Não é teatro, é ritmo emocional, é sincronização humana. É o tipo de sinal que faz alguém ir além da superfície e tocar algo mais profundo. Você já viveu isso sem perceber. Você começa contando algo simples e a outra pessoa te escuta de verdade. Você sente o corpo dela presente. O olhar não foge. A cabeça acompanha. E, de repente, você se pega contando coisas que normalmente não contaria. Isso não acontece porque você decidiu ser mais aberto. Isso acontece porque o ambiente ficou seguro. Segurança emocional é um convite silencioso. E segurança não nasce só de gestos. Ela nasce de semelhança percebida. Existe um momento mágico em qualquer conversa chamado eu também. Não o eu também forçado, artificial, competitivo. O eu também genuíno. Quando alguém compartilha um sonho, uma frustração, uma memória, e você encontra um ponto real de conexão. Pode ser pequeno, pode ser grande, mas quando você diz, isso também já aconteceu comigo, algo muda. A conversa deixa de ser entre estranhos e passa a ser entre 2 humanos caminhando no mesmo tipo de estrada. As pessoas não se conectam apenas por fatos, elas se conectam por emoção compartilhada, por sensação parecida, por dor parecida, por desejo parecido. É por isso que 2 pessoas podem conversar sobre lugares diferentes, trabalhos diferentes, vidas diferentes, e ainda assim sentir proximidade. Porque, no fundo, o cérebro não busca igualdade externa, ele busca ressonância interna. Mas aqui existe uma armadilha perigosa. Muita gente, ao aprender isso,
passa a interromper para dizer "comigo também", roubando o espaço emocional do outro. Isso mata a conexão. O eu também verdadeiro não é sobre você. É sobre ampliar o campo emocional do outro. É você entrar na história dele, não puxar a história para si. E isso exige outra habilidade rara: deixar a pessoa terminar. Você vive num mundo em que todo mundo interrompe. Interrompe por ansiedade, interrompe por impaciência, interrompe por querer parecer inteligente. E cada interrupção envia uma mensagem inconsciente. O que eu tenho a dizer é mais importante que o que você está sentindo agora. Mesmo que você não queira dizer isso. Mesmo que você não perceba. O corpo do outro percebe. Quando você deixa alguém concluir uma ideia inteira, mesmo quando você já acha que sabe o final, você faz algo poderoso. Você devolve dignidade emocional. Você diz, sem dizer, sua história importa. E quando alguém sente isso, ele se solta. Ele aprofunda. Ele vai além do roteiro automático. Muitos conflitos existem porque as pessoas nunca terminam de se ouvir. Elas só reagem. Elas só se defendem. Elas só competem por espaço emocional. Mas comunicação madura é diferente. Ela é mais lenta, mais presente, mais inteira. E aqui entra uma técnica que parece simples, mas muda o jogo. Repetir suavemente as últimas palavras importantes que alguém acabou de dizer. Não como papagaio, como espelho emocional. Alguém diz: "Eu me sinto esgotado, nada parece suficiente." Você pausa, olha e responde com calma: "Nada parece suficiente." Isso não é pergunta. Isso é reconhecimento. Isso diz: "Eu ouvi você no nível certo." Essa repetição abre camadas, porque a pessoa sente que não precisa lutar para ser entendida. Ela já foi entendida. E aí ela continua. E quando ela continua, você entra num território que quase ninguém entra, o território real do outro. Esse tipo de escuta é usado por terapeutas, líderes, negociadores, pessoas que trabalham com seres humanos todos os dias. Não porque é bonito, mas porque funciona. Ele cria confiança profunda sem precisar de espetáculo. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa ainda mais desconfortável. A maioria das pessoas acha que comunicação é sobre parecer forte. Mas a conexão mais profunda quase sempre nasce quando alguém é corajoso o suficiente para ser vulnerável. Não vulnerável no sentido de despejar dor sem filtro. Vulnerável no sentido de ser humano. Dizer "eu não sei." Dizer "isso também me assusta às vezes." Dizer "eu já errei nisso." Quando você faz isso com equilíbrio, você não perde autoridade. Você ganha respeito. Porque o outro percebe que você não está jogando um papel, você está presente como pessoa. Carl Jung dizia que aquilo que escondemos em nós cria distância invisível entre nós e o mundo. Quando você mostra uma parte real, você dissolve essa distância. E o outro se sente autorizado a fazer o mesmo. Você já percebeu como algumas conversas ficam rasas, mesmo durando horas, enquanto outras, curtas, parecem profundas? A diferença quase nunca é o assunto. É o nível de verdade emocional. Quando duas pessoas baixam a armadura ao mesmo tempo, mesmo que só um pouco, o encontro muda de densidade. Agora vem uma parte delicada, que exige maturidade: o uso do silêncio. O mundo moderno odeia silêncio. O silêncio parece vazio, mas emocionalmente ele é cheio. Quando alguém está triste, machucado, confuso, você não precisa correr para preencher o espaço com frases prontas.
Muitas vezes, a presença silenciosa cura mais do que qualquer conselho. Imagine alguém ao seu lado, chorando. Você pode falar 10 frases bonitas, ou você pode sentar, respirar junto, ficar. Um toque leve no ombro, se houver intimidade e respeito. Um olhar que não julga, um corpo que não foge. Esse tipo de silêncio é comunicação de alto nível, porque ele diz: eu não vou te abandonar no seu momento difícil. Isso cria laços que não se quebram fácil, porque o cérebro registra quem esteve presente quando não era confortável estar. E isso nos leva a outro ponto invisível: como você entra nos espaços físicos. A maioria das pessoas entra rápido, olhando para baixo, com o corpo fechado. É quase como se quisessem desaparecer antes de serem percebidas. Pessoas que dominam presença fazem o oposto de forma sutil. Elas entram com ritmo, com respiração, com postura aberta, não arrogantes, não exibidas, apenas conscientes do próprio corpo. Quando você desacelera levemente o passo ao entrar num ambiente, você diz ao seu cérebro: eu pertenço aqui. E o cérebro acredita no corpo. A mente segue o movimento físico. Isso não é teoria abstrata. Isso é neurociência comportamental. Postura muda estado interno. Estado interno muda comportamento. Comportamento muda a resposta do ambiente. E agora vem talvez o ajuste mental mais poderoso de todos. Assumir que as pessoas já gostam de você. Não no sentido narcisista, no sentido de não entrar pedindo validação. Quando você entra numa conversa pensando, espero que me aceitem, você se coloca abaixo emocionalmente. Quando você entra pensando, estou aberto para conectar, seu corpo muda, sua voz muda, seu olhar muda, e as pessoas sentem isso. Esse simples deslocamento interno destrói a raiz da ansiedade social, porque você para de atuar como alguém em teste e passa a atuar como alguém em encontro. E encontro não precisa de aprovação, precisa de presença. Agora, quando você combina tudo isso, presença corporal, escuta profunda, silêncio consciente, vulnerabilidade equilibrada, ritmo emocional, você começa a criar algo raro, fazer as pessoas se sentirem importantes. E isso não é só para grandes conversas, é para o cotidiano, para quem te atende, para quem limpa o ambiente, para quem cruza seu caminho por 2 minutos. Um olhar, um obrigado verdadeiro, um reconhecimento simples. Isso muda o dia do outro. E muda você também. Porque você começa a viver menos no modo automático e mais no modo humano. A forma como você trata quem não pode te dar nada em troca revela quem você realmente é. E isso cria uma presença que se espalha. Pessoas sentem quando alguém carrega respeito genuíno pelos outros. Agora entra uma camada ainda mais profunda: o toque humano, quando apropriado. Nós somos criaturas táteis desde o nascimento. Um toque respeitoso, no momento certo, com consentimento implícito e contexto seguro, comunica coisas que palavras não alcançam. Um aperto de mão firme e calmo. Um toque breve no ombro depois de uma apresentação difícil. Um segurar de mão em um momento de dor. Isso não é técnica, é humanidade. Mas aqui existe uma regra de ouro: nunca forçar. Nunca usar como estratégia mecânica. Só quando o ambiente emocional permitir. Porque quando é genuíno, cria proximidade. Quando é artificial, cria rejeição imediata. E tudo isso converge para uma habilidade final, silenciosa, quase espiritual. Fazer alguém sentir que, naquele momento, ela é a única pessoa no mundo. Quando você está com alguém e seu olhar não vagueia, seu corpo não foge, sua mente não corre, algo raro acontece. O outro relaxa, o outro se abre, o outro se sente visto.
E ser visto é uma das maiores necessidades humanas. Em um evento cheio, em um café barulhento, em um escritório movimentado, você pode criar esse tipo de bolha invisível. Não com palavras bonitas, com presença. Você vira o corpo, você escuta, você pausa, você responde com intenção. E por alguns minutos, o caos do mundo fica fora da sala. É assim que conexões reais nascem. E quando você soma tudo isso, você entende a verdade central. Falar com pessoas não é sobre dominar técnicas, é sobre aprender a estar inteiro. Não é sobre impressionar, é sobre encontrar. Não é sobre performance, é sobre presença. E a partir desse ponto, quando você aprende a falar com o mundo a partir desse lugar, sua vida social muda, sua carreira muda, seus relacionamentos mudam. Porque você deixa de ser mais um ruído no ambiente e passa a ser alguém que gera experiência emocional. E experiência emocional é o que as pessoas lembram. E quando você começa a perceber isso, algo curioso acontece. Você para de tratar comunicação como um jogo de palavras e começa a tratá-la como um campo de energia emocional. Você entende que não é a frase perfeita que muda uma conversa. É o estado interno com o qual você entra nela. Pensa em quantas vezes você já saiu de uma conversa sem lembrar exatamente o que foi dito, mas lembrando claramente como se sentiu. Isso acontece porque o cérebro humano não armazena relações em formato de texto. Ele armazena em formato de sensação. Segurança, desconforto, interesse, conexão, tensão, acolhimento. E essas sensações nascem muito mais do comportamento do que do conteúdo. Agora entra um ponto que parece simples, mas é transformador. Aprender a falar com o futuro das pessoas, não apenas com o presente delas. A maioria das pessoas conversa olhando apenas para o estado atual do outro. A pessoa está insegura, você trata como insegura. A pessoa está confusa, você trata como confusa. A pessoa está travada, você fala com ela como se ela fosse limitada. Mas comunicadores maduros fazem algo diferente. Eles enxergam potencial e falam a partir dele. Não é bajulação vazia, não é elogio artificial. É reconhecer traços reais e apontar para a versão que ainda está se formando. Quando você diz algo como "eu vejo em você uma capacidade que você ainda não está usando", você está plantando uma semente psicológica. E sementes, quando encontram terreno fértil, crescem. Isso é profundamente humano. Desde a infância, a gente se constrói a partir do olhar do outro. Professores, pais, líderes, mentores moldam identidade com palavras. Quando alguém acredita em você antes de você acreditar em si mesmo, isso muda sua trajetória. Você já sentiu isso. E talvez você também já sentiu o contrário. Alguém que te diminuiu com uma frase, e aquela frase ficou ecoando por anos. Por isso suas palavras não são neutras. Elas criam direção. Elas podem expandir ou encolher alguém. Quando você aprende a falar com o melhor do outro, você vira um tipo raro de presença. Alguém que levanta, não alguém que drena. Agora vamos descer mais fundo. Existe uma diferença enorme entre elogio superficial e reconhecimento profundo. Dizer "boa roupa", "você é bonito", "bom trabalho" é educado, mas não marca. O que marca é quando você toca a identidade. Quando você diz algo como "eu admiro como você permanece calmo quando tudo fica caótico", ou "você tem uma forma de ouvir as pessoas que faz elas se sentirem seguras". Isso não elogia a aparência. Isso valida caráter. Isso atinge o núcleo. As pessoas não estão famintas apenas por atenção. Elas estão famintas por serem compreendidas no nível certo. Quando você reconhece algo profundo, você cria um momento que fica guardado. E esses momentos constroem vínculos invisíveis, mas duradouros.
Agora vem uma parte que separa a comunicação bonita de comunicação transformadora. Saber quando não falar. Você já esteve em uma situação em que alguém tentou consertar sua dor com frases prontas? Aquilo dói mais do que ajuda. Porque o problema não é a falta de solução, é a falta de presença. Existem momentos em que o silêncio é a resposta mais respeitosa. Quando alguém perde alguém querido, quando alguém está emocionalmente quebrado, quando alguém não precisa de conselho, mas de companhia. O silêncio, quando acompanhado de presença, vira um espaço sagrado. Ele permite que o outro exista sem ser apressado, sem ser corrigido, sem ser diminuído. E isso exige maturidade emocional. Porque o ego quer parecer útil, quer falar algo bonito, quer parecer sábio. Mas a sabedoria real, às vezes, é ficar quieto e sustentar o momento. Agora, deixa eu te mostrar outra camada poderosa. A forma como você trata pessoas quando não precisa delas. Muita gente só ativa sua melhor versão quando quer algo. Quando está em entrevista, quando quer fechar negócio, quando quer aprovação. Mas o caráter aparece nos pequenos encontros. No atendente cansado, no porteiro, na pessoa invisível do sistema. Quando você olha nos olhos, agradece de verdade, reconhece esforço simples, você está treinando algo dentro de você. Você está treinando humanidade. E isso muda a sua presença geral. Pessoas sentem quando alguém carrega respeito como valor, não como estratégia. E isso nos leva a um ponto central. Comunicação não é só habilidade social, é postura ética. É como você escolhe existir entre pessoas. Agora, vamos falar de algo ainda mais sutil, o ritmo da sua fala. A maioria das pessoas fala rápido quando está nervosa. Ela acelera porque quer sair logo do desconforto. Mas quem domina a presença aprende a desacelerar. Não ficar lento demais, mas criar ritmo, pausa, ênfase, respiração. Quando você desacelera levemente, sua voz ganha peso. Suas palavras ganham espaço para cair no outro. E isso muda a percepção de autoridade. Não autoridade arrogante, autoridade tranquila, a que não precisa gritar para ser ouvida. Agora imagina isso aplicado a uma apresentação, a uma reunião importante, a uma conversa difícil. Você não corre, você não se atropela, você respira, você escolhe as palavras e o ambiente responde. As pessoas começam a te escutar diferente. Esse controle de ritmo é uma forma de liderança silenciosa. E aqui entra algo que pouca gente entende. O corpo segue a mente, mas a mente também segue o corpo. Quando você assume postura aberta, respiração profunda, olhar calmo, seu cérebro interpreta isso como segurança. E segurança interna muda o tom da conversa inteira. Por isso, comunicação não começa na boca, começa na respiração. Agora, deixa eu te dar uma verdade direta. Você nunca vai eliminar totalmente o nervosismo social. E isso é bom. Um pouco de tensão mantém você atento, presente, vivo. O problema não é sentir. O problema é ser dominado. Quando você aprende essas habilidades, você não vira alguém sem emoção. Você vira alguém que não foge dela. Você aprende a sentir e ainda assim se manter inteiro. E nesse ponto, você começa a experimentar algo novo, presença magnética. Não no sentido místico barato, no sentido humano. Pessoas começam a se sentir bem perto de você. Elas não sabem explicar exatamente por quê, mas sentem calma, clareza, conforto. E esse tipo de presença é raro, porque exige trabalho interno, não só truque externo. Agora vamos conectar isso com algo ainda maior: identidade. Você não fala apenas como indivíduo, você fala a partir de quem você acredita ser. Se você se vê como alguém sem valor social,
você fala pedindo espaço. Se você se vê como alguém que contribui, você fala oferecendo presença. A forma como você se define internamente vaza para o mundo. Por isso, a transformação não é só aprender técnicas, é mudar a narrativa interna. Quando você começa a se ver como alguém capaz de criar boas interações, seu comportamento muda. Você arrisca mais, você se expõe mais, você tenta mais. E quanto mais você tenta, mais você melhora. É um ciclo virtuoso. Agora vamos tocar em algo que é quase filosófico: a comunicação como ato de criação. Toda vez que você fala com alguém, você está criando uma micro-realidade. Você pode criar um espaço de medo, julgamento, tensão. Ou você pode criar um espaço de segurança, curiosidade, crescimento. E você escolhe isso em cada interação, consciente ou inconscientemente. Quando você entende isso, você começa a falar com mais responsabilidade. Você percebe que suas palavras não são só som. Elas moldam ambientes. Elas moldam emoções. Elas moldam decisões. E é aqui que muita gente se surpreende. Você não precisa ser extrovertido para ser poderoso socialmente. Você não precisa ser barulhento. Você não precisa ser o centro da sala. Algumas das presenças mais fortes são silenciosas, porque elas são densas. Elas têm profundidade emocional. Introversão não é fraqueza social. Falta de presença é. Quando você aprende a ouvir de verdade, a falar com intenção, a se posicionar com calma, você cria impacto mesmo falando pouco. E isso é libertador para muita gente que acha que precisa virar outra personalidade para se comunicar bem. Agora deixa eu te puxar para um ponto final dessa camada: o compromisso interno. Nada disso funciona se você tratar comunicação como performance ocasional. Isso funciona quando vira estilo de vida. Quando você começa a praticar atenção, respeito, presença, todos os dias, em interações pequenas. No caixa do mercado, no elevador, no trabalho, em casa. Você começa a treinar o músculo invisível da conexão. E esse músculo cresce. E quando ele cresce, você começa a sentir algo novo. Você não entra mais em conversas para provar valor. Você entra para criar valor. E isso muda tudo. E quando você entra nesse estado de criar valor, em vez de provar valor, sua relação com o mundo muda de eixo. Você deixa de viver tentando ser aceito e passa a viver tentando ser verdadeiro. Parece uma mudança sutil, mas ela reorganiza tudo. Porque provar valor é cansativo. Criar valor é vivo. Agora, vamos falar de algo que quase ninguém associa à comunicação, mas que define o resultado de qualquer interação: a intenção invisível. Antes de você abrir a boca, seu cérebro já decidiu por que você está ali. Você quer agradar? Você quer impressionar? Você quer dominar? Você quer fugir? Ou você quer conectar? Essa intenção vaza pelos poros. Ela aparece no tom, no olhar, no ritmo da fala, na postura. Quando sua intenção é agradar, você se diminui. Quando sua intenção é impressionar, você se endurece. Quando sua intenção é dominar, você gera resistência. Mas quando sua intenção é conectar, algo se alinha. Você não precisa performar. Você precisa estar presente. Esse é o ponto onde comunicação deixa de ser ferramenta e vira expressão de caráter. Agora, deixa eu te mostrar um erro comum que destrói boas conversas: responder rápido demais para parecer inteligente. A pressa de parecer esperto faz você perder profundidade. Quando alguém fala algo complexo, emocional ou confuso, e você responde instantaneamente, você mostra que não digeriu. Você só reagiu. Pessoas maduras emocionalmente fazem o oposto. Elas escutam. Elas respiram. Elas organizam o pensamento.
e só então respondem. Isso cria uma sensação de cuidado, de respeito, de densidade. As pessoas sentem que suas palavras não foram jogadas no vazio. Isso é especialmente poderoso em conflitos. Quando alguém está irritado e você responde com calma, não com submissão, mas com estabilidade, você muda a dinâmica inteira. Você deixa de entrar na dança da agressividade e convida o outro para um nível mais alto de diálogo. E aqui vem uma verdade difícil. Você não controla o comportamento do outro, mas controla o tom do campo emocional. E o tom do campo influencia o comportamento do outro mais do que argumentos. Agora vamos falar de algo que é quase invisível, mas molda tudo: congruência. Congruência é quando o que você fala combina com o que seu corpo diz. Quando sua voz, sua expressão, sua postura e suas palavras estão alinhadas. Quando não existe contradição interna. Pessoas incongruentes dizem, estou tranquilo, com o corpo tenso. Dizem, estou feliz, com o olhar vazio. E o cérebro do outro percebe a incoerência, mesmo sem saber explicar. Já pessoas congruentes passam confiança mesmo falando pouco, porque tudo aponta na mesma direção. O corpo não sabota a mensagem, ele sustenta. E congruência nasce de autoconhecimento. Quando você entende suas emoções, você não precisa escondê-las mal. Você pode expressar com maturidade. Você não precisa fingir calma, você pode construí-la. Agora deixa eu te mostrar um ponto ainda mais profundo. A comunicação como reflexo de identidade. Você fala diferente quando se vê como vítima do mundo e quando se vê como protagonista da própria história. Você fala diferente quando acredita que tem algo a oferecer e quando acredita que precisa implorar por espaço. Quando você muda a narrativa interna de eu preciso ser aceito para eu posso contribuir, sua postura muda, seu tom muda, seu olhar muda. E isso não é teatro, é reorganização interna. É aqui que entra um princípio poderoso da psicologia. As pessoas tratam você do jeito que você ensina, silenciosamente, que merece ser tratado. Não por palavras, por postura, por limites, por presença. Quando você se coloca pequeno, o mundo pisa sem perceber. Quando você se coloca inteiro, o mundo respeita, mesmo sem querer. Agora vamos entrar numa camada mais humana ainda: empatia ativa. Empatia não é concordar com tudo. Empatia é tentar enxergar o mundo a partir do lugar do outro. É ouvir não só o que a pessoa diz, mas o que ela tenta dizer. É perceber o medo por trás da raiva, a insegurança por trás da arrogância, a tristeza por trás do silêncio. Quando você responde a partir dessa camada, você se torna alguém raro, porque a maioria responde ao comportamento visível. Poucos respondem à necessidade invisível, e isso muda relações profundamente. Um chefe que entende o medo por trás do erro cria crescimento. Um parceiro que entende a insegurança por trás da crítica cria intimidade. Um amigo que entende o cansaço por trás da irritação cria lealdade. Agora vamos tocar em algo prático: a arte de encerrar conversas com elegância. Pouca gente sabe sair bem de uma interação. Ou some sem despedida emocional, ou fica preso por educação. Pessoas com presença sabem fechar ciclos pequenos com clareza. Um olhar, um sorriso, uma frase simples, honesta. Foi muito bom falar com você. Gostei dessa conversa. Vamos continuar isso outro dia? Isso cria sensação de completude. E completude gera lembrança positiva. As pessoas não ficam com sensação de conversa cortada. Elas ficam com sensação de encontro concluído. Agora deixa eu te levar para um ponto maior. Comunicação como liderança pessoal. Você lidera sempre que cria direção emocional.
em casa, no trabalho, com amigos. Liderança não começa em cargo, começa em postura, começa em responsabilidade emocional. Quando você assume o papel de ser alguém que traz clareza, calma e respeito, você vira referência silenciosa. E referência silenciosa é mais poderosa do que autoridade formal. Agora vem um choque de realidade importante. Ninguém nasce comunicador excepcional. Pessoas treinam, pessoas erram, pessoas passam vergonha, pessoas aprendem. A diferença entre quem evolui e quem fica travado é simples. Uns praticam conscientemente, outros apenas repetem padrões. Cada conversa é um laboratório, cada encontro é um treino, cada erro é feedback. Quando você começa a ver interações como aprendizado, não como julgamento, você cresce rápido. Agora vamos tocar no medo central, o medo de rejeição. Esse medo nunca desaparece completamente, mas ele pode perder o controle sobre você. Quando você aprende a se posicionar com dignidade, você começa a entender algo libertador. Nem toda rejeição é perda. Às vezes é filtro. Às vezes é livramento. Às vezes é incompatibilidade, não fracasso. Quando você para de tentar agradar todo mundo, você começa a atrair as pessoas certas. E isso é maturidade social. Agora vamos fechar essa camada com uma verdade simples, mas profunda. Comunicação não é sobre conquistar pessoas. É sobre construir encontros reais. Quando você fala com presença, você não precisa manipular. Você não precisa teatralizar. Você não precisa performar. Você precisa estar. E quando você está, algo poderoso acontece. As pessoas sentem. E sentir é o começo de toda conexão verdadeira. Agora eu quero te levar para o território onde tudo isso é realmente testado. O mundo real, onde existem hierarquias, egos, pressão, conflitos, tempo curto, dinheiro em jogo e emoções mal resolvidas andando pelos corredores. Porque é fácil parecer comunicador num ambiente confortável. Difícil é sustentar presença quando existe tensão no ar. É aí que a comunicação deixa de ser estética e vira ferramenta de sobrevivência emocional. Comecemos pelo trabalho. Ambientes profissionais são campos invisíveis de poder. Não apenas poder de cargo, mas poder de influência. E a maioria das pessoas perde espaço não porque não sabe fazer o trabalho, mas porque não sabe se posicionar emocionalmente dentro das relações. Existe um erro comum: confundir comunicação profissional com frieza. Muita gente acha que ser sério é ser distante, mas distância não cria respeito, cria ruído. Respeito nasce de clareza, consistência e presença. Quando você entra numa reunião e fala atropelando, justificando demais, pedindo desculpa por existir, você ensina o ambiente a não te levar totalmente a sério. Quando você fala com calma, organiza a ideia, olha nos olhos, respira antes de responder, você não está sendo arrogante. Você está mostrando estrutura interna. E estrutura interna transmite competência mesmo antes do conteúdo. Agora imagina uma situação comum. Alguém te interrompe numa reunião. Isso acontece o tempo todo. A reação automática é se calar ressentido ou competir falando mais alto. Nenhuma das duas constrói autoridade real. A resposta madura é manter o tom calmo, esperar o outro terminar e retomar sua fala com tranquilidade. Algo simples como: vou só concluir esse ponto e já te escuto. Você não briga. Você não some. Você se posiciona. Isso é presença com limite. Limite saudável é comunicação de alto nível. Outro cenário: feedback. A maioria das pessoas reage ao feedback como se fosse ataque pessoal.
se defende, se fecha ou ataca de volta. Mas quem entende comunicação como ferramenta de crescimento faz outra coisa. Escuta sem se encolher e sem se justificar imediatamente. Faz perguntas para entender o que realmente está sendo dito. Separa ego de informação. Quando você consegue ouvir crítica sem colapsar emocionalmente, você cresce rápido. Porque você transforma desconforto em dado. Agora vamos para relacionamentos. Aqui, a comunicação ganha outra camada: intimidade emocional. E intimidade não nasce de frases bonitas. Ela nasce de segurança psicológica. Muita gente acha que relacionamento morre por falta de amor. Na maioria das vezes, morre por falta de comunicação madura. Pessoas param de se ouvir, começam a reagir no automático, interpretam tudo como ataque, guardam ressentimento em silêncio. Comunicação saudável em relacionamento exige 3 coisas raras: escuta sem defesa, fala sem agressão e presença sem fuga. Quando alguém te traz algo difícil, seu instinto pode ser se defender. Mas eu fiz isso por causa disso. Você também fez aquilo. Esse jogo destrói conexão. A alternativa é ouvir primeiro para entender, não para rebater. Quando você faz isso, o clima muda. A conversa sai do campo da guerra e entra no campo da resolução. Agora pensa numa discussão comum. Uma pessoa diz: "Eu me sinto ignorada." A resposta automática é listar tudo o que você fez de bom. Mas isso ignora o sentimento. Uma resposta mais madura seria algo como: "Me ajuda a entender quando você sentiu isso." Essa frase não resolve tudo, mas abre a porta certa. E porta certa é metade do caminho. Agora vamos falar de situações de alta pressão. Entrevistas, apresentações, negociações. Aqui entra algo fundamental: preparar estado emocional antes do conteúdo. A maioria se prepara decorando respostas. Poucos se preparam emocionalmente. Mas quem entra ansioso demais perde clareza. Quem entra arrogante perde empatia. O ideal é entrar centrado. Antes de uma situação importante, respiração lenta, postura aberta, foco no corpo. Isso parece simples, mas regula o sistema nervoso. Quando o corpo se acalma, a mente fica mais disponível e sua fala fica mais estável. Em apresentações, lembre-se, você não está ali para provar que é inteligente. Você está ali para servir a mensagem. Quando você muda esse foco, sua ansiedade cai, porque o centro sai do ego e vai para o propósito. Agora vamos entrar em algo ainda mais profundo: comunicação consigo mesmo. Porque tudo que você projeta no mundo começa no diálogo interno. Se você fala consigo mesmo de forma cruel, impaciente, dura, isso vaza para fora. Você trata os outros como você se trata. Quando você aprende a se ouvir com mais respeito interno, você se torna mais paciente externamente. Quando você aprende a regular suas emoções, você vira alguém mais seguro para estar perto. Esse trabalho interno não é glamour, não dá curtida, mas é o que sustenta a presença real. Agora deixa eu te dar uma verdade que pouca gente gosta de ouvir. Você não precisa ser amado por todos. Você precisa ser respeitado por você. Quando você constrói autorrespeito, você para de tolerar interações que te diminuem. Você coloca limites com calma. Você sai de ambientes tóxicos sem drama. Você escolhe melhor suas relações. E isso é comunicação também. Comunicação silenciosa. Agora vamos subir mais um nível: comunicação como legado. Toda vez que você fala, você deixa algo no outro. Pode ser leveza, pode ser peso, pode ser clareza, pode ser confusão.
Ao longo de anos, isso constrói sua reputação emocional. As pessoas começam a te associar a um tipo de sensação. Algumas pessoas são lembradas como aquela pessoa que sempre reclama. Outras como aquela pessoa que sempre acalma. Outras como aquela pessoa que sempre puxa para cima. Você está construindo essa identidade agora, mesmo sem perceber. E aqui entra uma escolha consciente. Que tipo de presença você quer ser no mundo? Não em discurso bonito, em prática diária. Agora, vamos preparar você para a parte final do arco dessa jornada: integração. Porque até agora você ouviu conceitos, atitudes, posturas. Mas a verdadeira mudança acontece quando tudo isso vira automático. Quando você não precisa pensar em cada gesto. Quando sua comunicação flui a partir de quem você se tornou. Esse é o ponto em que a habilidade deixa de ser técnica e vira caráter. Você não aplica empatia, você é empático. Você não usa presença, você está presente. Você não faz comunicação, você vive comunicação. E isso leva tempo, leva erro, leva prática, leva humildade. Mas quando você chega nesse lugar, algo muda profundamente. Você passa a andar pelo mundo sem precisar se esconder. Você entra em ambientes com mais calma. Você fala com mais verdade. Você escuta com mais profundidade. Você cria conexões mais reais. E no fim, é isso que fica. E quando você começa a integrar tudo isso, percebe que a verdadeira transformação não acontece de fora para dentro. Ela acontece de dentro para fora. No começo, você tenta ajustar gestos, tom de voz, postura, presença. Depois de um tempo, algo mais profundo acontece. Você muda a forma como se percebe no mundo. E quando isso muda, sua comunicação deixa de ser esforço e vira consequência. Você começa a notar que entra em lugares com menos tensão no peito, que seu corpo não trava tanto, que seu olhar não foge automaticamente, que sua respiração não fica curta quando alguém importante se aproxima. Não porque você virou alguém destemido, mas porque você construiu segurança interna. E segurança interna não é ausência de medo. É capacidade de caminhar mesmo sentindo medo. Esse é um ponto que separa quem consome conteúdo de quem realmente muda. A prática consciente. Cada conversa vira treino. Cada interação vira laboratório emocional. Você começa a observar suas reações. Quando você se encolhe, quando você se apressa, quando você quer agradar demais, quando você quer dominar. E aos poucos, você ajusta. Não com culpa, com consciência. E aqui entra algo fundamental: paciência consigo mesmo. Muita gente desiste porque espera resultado imediato. Quer virar comunicador confiante em uma semana. Mas presença é construída como músculo. No começo dói. No começo você se sente estranho. No começo você exagera. Depois você encontra equilíbrio. E com o tempo, vira natural. Agora eu quero te levar para uma reflexão maior. Porque comunicação não é só sobre você e o outro. É sobre o tipo de mundo que você ajuda a criar. Pensa nisso. Cada pessoa que você trata com respeito genuíno sai daquela interação um pouco diferente, um pouco mais leve, um pouco mais segura, um pouco mais vista. E essa pessoa vai falar com outra pessoa depois. E aquela energia se espalha. Você não controla o mundo, mas você influencia microambientes todos os dias. Quando você cria espaços seguros, você gera cadeias invisíveis de impacto. Isso é poder real. Não o poder de dominar,
mas o poder de transformar ambientes humanos. Agora vamos tocar num ponto delicado: responsabilidade emocional. Ser bom comunicador não significa aceitar tudo, tolerar tudo, engolir tudo. Significa saber se posicionar com dignidade, saber dizer não sem agressividade, saber discordar sem humilhar, saber impor limites sem precisar ferir. Isso exige maturidade, porque o impulso emocional pede extremos, ou ataque ou fuga. Comunicação madura escolhe o meio, escolhe clareza. Você pode dizer: "Isso não funciona para mim", sem gritar. Você pode dizer: "Eu discordo", sem desrespeitar. Você pode dizer: "Eu preciso de espaço", sem desaparecer. E quando você aprende isso, seus relacionamentos ficam mais saudáveis, não mais frágeis. Agora pensa no impacto disso na sua vida inteira. Menos conflitos desnecessários, menos mal-entendidos, menos energia gasta em drama, mais espaço para criação, construção, crescimento. E isso nos leva a outro nível: a autenticidade. Muita gente confunde comunicação eficaz com atuação social. Mas atuar cansa. Manter máscara drena. A verdadeira comunicação poderosa nasce quando você não precisa esconder quem você é, apenas aprender a expressar isso com maturidade. Você não precisa virar extrovertido se você não é. Você não precisa ser expansivo se sua natureza é mais contida. Você só precisa aprender a estar inteiro dentro do seu próprio estilo. Presença não tem personalidade fixa, tem qualidade de atenção. E quando você respeita sua própria natureza, sua comunicação ganha coerência. Você não tenta copiar modelos, você constrói sua própria forma de se expressar. Agora deixa eu te dar uma verdade que vale ouro. Pessoas confiam mais em quem é consistente do que em quem é brilhante. Você não precisa ser o mais carismático da sala. Precisa ser o mais confiável emocionalmente. O mais previsível no bom sentido. Aquele que não explode do nada. Que não some sem aviso. Que não muda de comportamento conforme interesse. Essa consistência cria segurança. E segurança cria vínculos duradouros. Agora vamos falar de algo ainda mais profundo: propósito na comunicação. Quando você começa a usar sua fala para construir, apoiar, orientar, inspirar sem manipular, você descobre que comunicação pode ser uma forma de serviço. Você não fala apenas para se beneficiar. Você fala para melhorar o ambiente. Agora, eu quero que você imagine sua vida daqui a alguns anos, se você realmente praticar isso. Imagine entrar em reuniões sem medo de se expressar. Imagine conversar com desconhecidos com naturalidade. Imagine resolver conflitos sem gritar. Imagine ser lembrado como alguém que transmite calma e clareza. Imagine construir relações mais profundas, menos superficiais. Isso não é fantasia, é resultado de comportamento repetido ao longo do tempo. Mas agora vem a parte mais importante de todo esse audiobook: a decisão. Porque ouvir não muda nada se você não escolher agir diferente amanhã. Não precisa virar outra pessoa da noite para o dia. Precisa começar pequeno. Um olhar mais presente, uma pausa antes de responder, um obrigado mais verdadeiro, um limite colocado com calma, uma escuta mais profunda. Essas pequenas escolhas diárias acumulam, e o acúmulo cria transformação. E deixa eu te dizer algo direto: você não é invisível por natureza. Você só aprendeu, ao longo da vida, a se esconder para se proteger. Agora você está aprendendo a se mostrar com segurança, não com arrogância, com presença. E presença é o que o mundo mais precisa hoje. Num mundo barulhento, quem sabe escutar vira raro.
No mundo acelerado, quem sabe pausar vira líder. No mundo superficial, quem escolhe profundidade vira referência. E agora eu quero fechar essa parte com algo simples, mas poderoso. Toda vez que você falar com alguém, faça essa pergunta silenciosa para si mesmo. Essa pessoa vai sair daqui se sentindo melhor ou pior por ter falado comigo? Se você começa a guiar suas interações por isso, sua comunicação muda de natureza. Ela deixa de ser ego e vira contribuição. E quando isso acontece, você não apenas aprende a falar com qualquer pessoa. Você aprende a caminhar pelo mundo como alguém que constrói, não destrói. Que aproxima, não afasta. Que cria pontes, não muros. Então agora respira fundo por um segundo. Não como técnica, como gesto simbólico. Porque você chegou ao ponto em que tudo o que ouviu deixa de ser teoria e passa a ser escolha. Você percebeu ao longo dessa jornada que falar bem não é sobre ter respostas prontas, é sobre ter presença. Não é sobre controlar pessoas, é sobre criar encontros. Não é sobre vencer conversas, é sobre construir pontes emocionais. E aqui está a verdade mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. O mundo não muda quando você aprende novos truques. O mundo muda quando você muda a forma como se coloca nele. A partir de agora, cada interação é um espelho. Quando você entra num ambiente carregando tensão, o ambiente responde com tensão. Quando você entra carregando calma, o ambiente começa a desacelerar. Quando você entra com julgamento, recebe defesa. Quando entra com curiosidade, recebe abertura. Você não é só alguém reagindo ao mundo. Você é alguém participando ativamente da criação do clima emocional ao seu redor. E isso é poder real. Não o poder de mandar, não o poder de dominar, mas o poder de influenciar pela presença. Você começa a perceber que as pessoas não se lembram de você pelo volume da sua voz, mas pelo espaço que você criou para elas existirem. Você passa a ser lembrado como alguém que escuta, que respeita, que traz clareza, que não se perde no caos. E isso cria algo raro, reputação emocional. Uma reputação silenciosa que abre portas sem você pedir, que faz pessoas confiarem em você antes mesmo de te conhecerem profundamente, que faz oportunidades surgirem porque alguém pensou, essa pessoa é boa de estar perto. Agora deixa eu te provocar com uma pergunta final, daquelas que não pedem resposta em voz alta, mas pedem decisão interna. Quem você quer ser quando entra numa sala? Alguém que se esconde? Ou alguém que se apresenta ao mundo com dignidade? Alguém que fala para se proteger? Ou alguém que fala para construir? Alguém que busca aprovação? Ou alguém que oferece presença? Essa escolha não acontece uma vez. Ela acontece todos os dias, em pequenas atitudes, em pequenos gestos, em pequenas conversas. É no bom dia, dito olhando nos olhos. É na pausa antes de responder com raiva. É no silêncio respeitoso quando alguém sofre. É no limite calmo quando algo não serve mais. É no eu entendo que vem do coração, não da boca. E quanto mais você pratica isso, mais natural fica. Mais automático se torna. Até o dia em que você percebe algo estranho. Você não está mais tentando ser um bom comunicador. Você simplesmente está sendo. Você entra em ambientes sem aquela pressão no peito. Você conversa sem aquele medo constante de errar. Você se posiciona sem agressividade. Você escuta sem impaciência. Você fala com mais verdade. E nesse ponto, algo muda profundamente. Você começa a se respeitar mais. Porque toda vez que você se expressa com presença, você reforça para si mesmo a mensagem de que você merece espaço no mundo, que sua voz importa, que sua existência não precisa pedir desculpas. E quando você se respeita, os outros sentem. Não por magia, por coerência.
Você passa a andar diferente, olhar diferente, respirar diferente, falar diferente. E o mundo responde diferente. Agora, deixa eu te entregar a última verdade dessa jornada. Você não precisa se tornar alguém extraordinário para se comunicar bem. Você só precisa parar de esconder quem você já é. Quando você remove camadas de medo, de defesa, de máscara, o que sobra é presença. E presença é suficiente. Então leva isso com você. Quando você sair daqui e falar com a próxima pessoa, seja um estranho, um colega, um amigo, alguém que você ama, lembra disso. Não tente impressionar. Não tente dominar. Não tente parecer perfeito. Apenas esteja inteiro. Olhe de verdade. Escute de verdade. Fale com intenção. Respire com calma. E permita que o encontro aconteça. Porque, no fim, a habilidade de falar com qualquer pessoa não é sobre palavras. É sobre humanidade. E agora você carrega essa ferramenta dentro de você. Use com consciência. Use com respeito. Use para construir. E quando o mundo parecer barulhento demais, confuso demais, rápido demais, lembra disso. Você pode ser o lugar calmo na vida de alguém. Você pode ser o espaço seguro. Você pode ser a presença que muda um dia inteiro. E isso é uma das coisas mais poderosas que um ser humano pode oferecer.